Graças a paz, amada igreja. Amém. Com a graça de Deus, estamos aqui para trazer uma mensagem do Senhor. O tema, amado, dessa mensagem é o perigo das meias-verdades. Mas antes de iniciar a mensagem em si, vamos trazer o que é uma meia-verdade. Meia-verdade, senhores, é uma declaração enganosa que inclui algum elemento de verdade. A declaração pode ser parcialmente verdadeira, pode ser completamente verdadeira, mas apenas uma parte da verdade total. Um exemplo é dizer que o fogo é um elemento da terra. É uma verdade, mas não é uma verdade total. A gente tem outros elementos, água, o ar, e outros, terra e outros elementos. Ou pode utilizar algum elemento enganoso, como pontuação indevida ou duplo sentido. E a intenção das meias-verdades é enganar, iludir, culpar ou deturpar a verdade. E assim, no dia de hoje, a gente está vendo isso muito claro. A política, quem é do lado A vai falar e fala meias verdades, conforme a sua conveniência, e quem é do lado B, do mesmo jeito. Isso também serve para a ciência. A gente está vendo aí essa eclosão aí da Covid, vacina ou não vacina, e os defensores da vacina vão falar meias verdades, e quem é contra, eu estou falando na perspectiva da ciência, né, cientista, a gente vê alguns sendo contra, outros sendo a favor, também vai usar meias verdades. E isso aí a gente vai ver na imprensa, né, em todos os cantos. Então, hoje a gente vai falar sobre o perigo das meias verdades. Para tanto, abramos a palavra de Deus em Gênesis. O texto ele vai estar do versículo 1 ao versículo 21, mas leremos aqui, para não ficar muito delongado, somente o versículo 15, mas faremos a mensagem do versículo 1 ao versículo 21. Assim diz a santa palavra de Deus no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, louvado seja o teu nome, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por o Senhor ter nos dado esta oportunidade de ser o mensageiro, ó Pai. Que sejamos tão somente o mensageiro, o porta-voz, aquele, ó Deus, que traz a mensagem selada, ó Pai. Que não venha, ó Deus, queremos falar o que achamos, o que pensamos, mas que teu Santo Espírito, ó Deus, fale através de nós, mostrando a tua palavra, Pai. Nos conduz, ó Deus, a falar de ti, falar as tuas verdades, ó Pai. Que estejamos, ó Deus, com o coração aberto para ouvir e para te obedecer. É no nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, antes de tudo, vamos falar um pouco do livro de Gênesis. Esse livro, ele não é por acaso que ele é o primeiro livro, ele encabeça a Bíblia. Claro que o seu nome, ele é bem sugestivo. Gênesis significa origem. Também a história, né, da criação faz necessário ele estar ali. Mas não é somente isso. Eu acredito que Gênesis, ele é tipo um livro resumo. Ele é um livro que é um resumo da Bíblia. É uma introdução revelacional. Tudo que a gente vai ver na Bíblia de forma mais maior, mais detalhada, você vai ver em Gênesis com princípios e doutrinas. Nele a gente vai encontrar princípios e doutrinas da criação, do pecado, do dia do Senhor, casamento, família, culto, até mesmo do Evangelho. Entre outros princípios
princípios e doutrinas. Se a gente for falar que todos que tem no Gênesis, a mensagem só é só falando desses princípios e doutrinas. E aqui no capítulo 3, veremos algumas dessas doutrinas e princípios. Então, vamos para o texto em si. No versículo 1 diz: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Interessante, irmãos, que a revista atualizada, essa que nós temos aqui em sua maioria, ela traz o início, a terminologia mas. As outras, a Fiel, a Transformadora e a grande maioria das demais traduções, ele coloca hora. Se a gente for pegar a palavra isolada, hora vai se encaixar muito melhor. Hora. Só que eu acredito que a revista atualizada ela foi mais fiel aos originais, apesar de que, falando separadamente, a hora seria melhor. Só que quando a gente vê o contexto, a gente percebe que no capítulo 1 e no capítulo 2 existe um panorama, um paradigma, aonde tudo era bom, tudo era muito bom. E quando inicia o capítulo 3, existe o mas. Tudo era muito bom, mas a serpente mais sagaz. Ou seja, o mas, no contexto, ele se torna muito mais original aos originais, mais fiel aos originais, do que a palavra hora, que quando a gente coloca no contexto, fica um pouco perdido. E aqui vem falar, ora, a serpente. Há uma discussão de que a serpente é Satanás, não é Satanás, era só Satanás, não era serpente. A gente vai ver uma série de debates sobre isso. Mas acreditando e olhando a partir da palavra de Deus, a gente vai ver mais adiante, que a serpente era um animal que foi usado por Satanás, que é apresentado como serpente também. Se a gente for ver lá em Apocalipse 20, versículo 2, vai chamar o dragão, a antiga serpente, o diabo. E aqui diz: a serpente mais sagaz de todas as animais disse à mulher. E aí vem a pergunta, meus irmãos: por que disse à mulher e não disse ao homem? Por que é que a serpente foi à mulher e não foi ao homem? Por que a serpente preferiu falar de forma privativa com Eva? Por que não aproveitou e falou logo os dois, resolveu logo os problemas, logo chamando logo os dois para conversar? Será que foi porque Adão estava longe? Será que Adão estava... Eu não vou dizer que ele estava pescando, porque nessa época ele só comia frutos e frutas e verduras, só hortaliças, não comia animais. A gente vai ver que não é por agora que ele tem essa autorização. Será que ele estava longe? Será que Eva estava sozinha? Eu já ouvi algumas pessoas falando isso, né, que Eva estava sozinha, que Adão estava longe. Não, meus irmãos, ele não estava longe. Como é que a gente tem essa certeza? Quando nós formos na parte B do versículo 6, nos faz entender que Adão estava por perto, pelo menos fisicamente. Ela não saiu gritando. Ela não saiu: Adão, tá falando: Adão, venha comer do fruto, que fruto gostoso que eu comia. É proibido, mas ele é tão bom. Ela não saiu procurando ele. A palavra de Deus diz: comeu e deu também ao marido. Ele estava, pelo menos fisicamente, por perto. E aqui abrimos um parêntese aos maridos e aos futuros maridos. O nosso dever é proteger, cuidar e honrar as nossas esposas. Mas por que a serpente, para otimizar o tempo, não falou logo com os dois, de uma só vez? Ou sabendo que o homem, e obviamente ela sabia disso, era o cabeça, não foi direto a ele para persuadi-lo? E aí, falando com o homem, resolveria que ele ia mandar a mulher comer também, e tudo estava resolvido para a serpente? Qual o motivo, mais uma vez eu pergunto, da serpente escolher a mulher? Existem algumas falas aí, que a gente vê pela internet, pelo mundo afora, que vai dizer que a serpente escolhe a mulher porque a mulher é mais emocional,
é mais frágil, até motivos pejorativos. A Bíblia ela vai mostrar em alguns momentos ali que até Pedro vai falar que a mulher é um vaso mais frágil, fisicamente mais frágil. Isso aqui é uma característica que as pessoas usam e também não é verdade. Porque de fato, a mulher, ela, emocionalmente, ela é muito mais emocional. A gente tem prova, quem já é casado e tem filhos, quando o filho sofre um acidente, você percebe a diferença de uma mãe e de um pai. Não é que o pai não ame, mas a reação de uma mãe é muito mais emotiva. Mas apesar disso, não foi esse o motivo que a serpente escolheu Eva. E aí vamos aos motivos. O primeiro motivo que a serpente escolheu Eva não está em Eva, está na serpente. A sagacidade. Satanás ele usa as características. E ele usou a característica da serpente, que é a esperteza, sagacidade. E não foi por acaso que Eva foi escolhida. Não foi porque Eva estava distraída e Adão atento. Nós vimos e veremos mais uma vez, no final do versículo 6, que Adão também estava distraído. Então não foi a distração de Eva. Não é porque, está vendo mulher distraída. Não, Adão também estava distraído. Ela foi somente a Eva de caso pensado. Utilizou de sua principal característica para conversar com Eva, a esperteza, a sagacidade. Segundo, a serpente não falou logo com os dois para tentar persuadi-los de uma vez, pois sabia que seria muito mais difícil. Está lá em Eclesiastes 4, 12a. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. Eu imagino se a serpente for falar com os dois, talvez Eva, né? Será que é bom? E Adão, não, peraí, Eva, não, calma, está errado. Deixa isso para lá, deixa a serpente para lá. Ou ao contrário, se fosse Adão, Eva, rapaz, Adão, tu tem certeza, é melhor a gente parar, vamos começar um pouco. A Eva sabia que talvez isso pudesse acontecer. Então, ela preferiu escolher a mulher. Mas, uma vez eu pergunto, mas então por quê? Por que escolheu Eva nesse caso e não Adão? A escolha por Eva foi pelo fato, e esse é um fato verídico que a gente vai ver na Bíblia, pelo fato dela ter menos intimidade com Deus e com a palavra de Deus. Satanás escolheu Eva porque Adão tinha mais intimidade com Deus. Satanás, ele escolhe hoje as pessoas que são reputadas como filhos de Deus para tentá-los, para desviá-los do caminho, aqueles que são mais fracos, menos intimidade, mais fracos não, menos íntimos da palavra de Deus. Como é que a gente chegou a esse entendimento? Vamos ler o capítulo 2, do versículo 7 ao 9 e depois do 15 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor no capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele um homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui a gente já vê um processo de intimidade que Eva não teve, de comunhão com Deus. Primeiro Deus faz o homem. Primeiro Deus faz o homem, depois Deus faz o jardim. E eu imagino Adão lá olhando, né, talvez sentado em uma pedra, talvez em pé, e Deus fazendo, e ele olhando, e ele, rapaz, olha como Deus, cara, a coisa mais bonita, nunca vi uma coisa tão linda dessa na minha vida, né, Adão falando. E Deus, ele vai fazendo, eita, aqui é a árvore do bem e do mal, rapaz, que árvore interessante, bem no meio. Eu imagino que Adão estivesse assim, olhando, isso aqui é uma imaginação minha, um devaneio meu. E aí no versículo 15 ao 21 diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só.
Far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado na terra todos os animais do campo e todas as árvores do céu, trouxe-os ao homem, para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que ele fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Adão, ele viu a prática de Deus construindo as coisas, e depois Deus falou diretamente e somente para Adão. Observe que ela foi feita depois. Então Deus, olha, Adão, vem cá, eu vou lhe falar aqui, ó, isso aqui é a árvore do bem e do mal, não coma dela, porque se comer, certamente morrerás. Ninguém, não teve nem nada, nem ninguém entre Deus e Adão nesse diálogo. Deus falou diretamente para Adão. E não só isso, deu autoridade a Adão para ele dar o nome que ele quisesse dos animais. Depois desse tempo todo, é que Deus faz a auxiliadora que ele tinha prometido no versículo 18, e ele vai fazer no versículo 21. A Bíblia ela não deixa claro aí quanto tempo aconteceu isso, né? Foi agora, o tempo não está exato aqui, mas há de se conver, há de se entender que foi antes de Eva existir. Então há uma intimidade, há mais tempo de Adão com Deus e ouvindo a palavra de Deus. E qual era a missão de Adão? Depois que Deus fez Eva, ensinar a Eva, passar os ensinamentos a Eva. Mas a instrução de Adão não foi boa. Vamos, como é que a gente vê isso? No capítulo 3, versículo 2, versículo 3, no final vai dizer o seguinte: a resposta é de Eva à serpente. Ela vai dizer: dele não comereis, nem tocareis dele. A Bíblia, Deus não falou para não tocar na árvore. Deus não falou. Mas ela disse: nem tocareis dele. Houve uma falha na instrução de Adão. Não sabemos de quem foi o culpado. Se foi Eva, que talvez vislumbrada com a beleza do Éden, com os animais e tudo, e Adão falando, e ela, tá certo, Adão tá certo, e não prestou atenção. Ou talvez Adão vislumbrado com a beleza, que tudo era muito lindo, tudo era muito bom, falou de forma acelerada, e Eva não pegou. O importante é que ela, se ela aprendeu direito, ela não passou para a serpente o correto. Então nós não sabemos de quem é a culpa, mas sabemos quem é o responsável. E a Bíblia vai dizer quem foi o responsável. E há uma diferença, irmãos, entre culpa e responsabilidade. Um exemplo, só para a gente ficar mais fácil. Tem uma casa, 2 irmãos menores e um pai. Os 2 irmãos brigam, e aí não sabemos quem foi o culpado, que começou a briga. Mas sabemos que o responsável foi o pai. O pai é o responsável por aquelas 2 crianças. Então, nem sempre o responsável vai ser o culpado. E aqui nesse caso a gente não sabe quem foi o culpado, mas sabemos o responsável, e vamos ver daqui a pouco. Não comereis, aí a serpente fala: não comereis de toda a árvore do jardim. Eu chamo isso aqui, reverendo, e aí talvez eu esteja sendo anacrônico, de método socrático, né? Ela usa esse método, que é puxar uma pergunta para saber o conhecimento que a pessoa tem. Sócrates, ele usa isso para provar que as pessoas que se achavam detentoras de conhecimento, provar que elas não sabiam nada. Por isso que ele diz lá: sei que nada sei. E a serpente, eu usando aqui um anacronismo, né, obviamente, que Sócrates foi muitos anos depois, mas ela usa esse método de perguntar, né, uma pergunta maliciosa, para saber qual era o conhecimento de Eva. E ela já tinha uma noção. A serpente sabia que, obviamente, que eles poderiam comer, que na verdade eles deveriam comer, porque senão ia morrer de fome. No versículo 16 do capítulo 2 diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerá livremente. E ela sabia disso. Ela sabia, porque senão ele ia morrer, e sabia que foi uma determinação de Deus. E também, se não comesse nenhum fruto, ele ia morrer de fome.
Porque carne, senhores, alimentos, né, animal, ele só foi autorizado depois do dilúvio. Depois os irmãos olham lá no versículo 3 do capítulo 9, Deus a partir dali autorizando comer carnes. Então, ela sabia que eles poderiam, deveriam comer. E aí, meus irmãos, o que chamou a atenção de Eva não foi o fato de a serpente falar. Não, não foi. O que chamou a atenção foi o que a serpente falou. O questionamento da serpente. A serpente sabia disso. Por isso, armou uma cilada. E Eva caiu na conversa. Eva deu atenção. E a pergunta que eu faço é: ao que nós estamos dando atenção nos dias de hoje? E para ilustrar a situação aqui, né, da questão de o que a serpente ter falado não causou espanto, tanto quanto o que ela falou, a gente traz um exemplo. Vamos supor aqui que a Aurora chegasse falando. Seria uma surpresa, né? Eu acho que Rutinha, pô, a Aurora falando, pai. Mas se a Aurora falasse: Rutinha, eu tenho uma caixa de chocolate da Cacau Show guardada. Será que Rutinha vai ficar mais impressionada ela falando ou o que ela tem guardado? É com o que ela falou. A mesma coisa foi a serpente. O que ela falou que chamou a atenção de Eva. Versículo 2 e 3. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eva não deveria dar ouvidos à serpente. Isso é fato. Deveria alertar logo a Adão, seu protetor. Mas ela, além de dar ouvidos, responde à serpente, porém, responde sem profundidade bíblica. Mistura a palavra suficiente de Deus com pensamentos e ideias humanas. Isso, meus irmãos, é muito comum no dia de hoje, até mesmo em igrejas e seminários. Hoje em dia, meus irmãos, é do mesmo jeito. Nós devemos confrontar as meias verdades, mas se nós não tivermos condições por ser neófito, por estar começando, fugir, pedir apoio e não vá confrontar, porque se você não tiver intimidade com o Senhor, poderá ser engolido. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. É certo que não morrereis, meus irmãos. É o primeiro grande fundamento de uma heresia: relativizar a supracultural e atemporal palavra de Deus. As pessoas dizem: não é bem assim, isso é radicalismo. Vocês estão sendo radicais. Só cantar salmos, que radicalismo? Isso era naquela época. Isso era na época de Paulo. Naquela cultura lá, naquela cultura ali, daquele povo ali do Oriente. Hoje, aqui onde vivemos, as coisas são diferentes, tudo é diferente. O culto não precisa ser esse culto assim, sem nada, né? Limpo. O que é que tem botar umas luzinhas, umas flores? O que é que tem botar ali fazer uma encenação? Casamento, família. Não, família pode ser 2 homens e uma criança. As coisas mudaram. E outra coisa, o importante é dar o nosso melhor. Deus quer o nosso melhor. Então a gente vê isso. Nós vemos, e isso, como falei, é o principal fundamento da heresia, que é relativizar a palavra de Deus. Satanás, hoje, ele mudou de animal, mas a tática permanece a mesma. Apocalipse 13:11 diz: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Muitos, meus irmãos, pasmem, muitos líderes religiosos que parecem cordeiros falam como a serpente, como o dragão. Alguns exemplos: a Bíblia precisa ser atualizada. A voz da serpente. Quem não está ouvindo a serpente falando? Você é o centro de Deus. Voz da serpente. Jesus é a chave hermenêutica. Esse aí, rapaz, isso aí não. Jesus é a chave hermenêutica. É também a voz da serpente. Por quê?
Porque a pessoa, a teoria disso aqui, apesar de ter essa fala bonita, Jesus deixava hermenêutica, ele diz o seguinte, que o que tiver na Bíblia que ele entende, obviamente que ele tem que ser a pessoa que se encaixa em Jesus, vale. O que ele não entende, ele descarta, não presta. Por exemplo, diz que Paulo era machista, então não presta, então isso aqui eu não vou dar o valor canônico que deveria dar, mas só a Jesus, como se Jesus e a Bíblia fosse algo que tivesse em contraste. Então, apesar desse nome bonito, ele é uma grande heresia, porque relativiza, porque diminui a palavra de Deus. Versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Como Deus, segundo o grande fundamento de uma heresia, querer colocar o homem no lugar de Deus, dar ao homem atributos incomunicáveis de Deus. Só para falar rapidamente, existem várias nomenclaturas, mas resumindo, tem os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Misericórdia de Deus é um atributo comunicável, claro que limitado, né, pelo nosso pecado. Bondade é um atributo comunicável de Deus. Mas onisciência, onipresença, entre outros, que a gente vai falar aqui mais abaixo, são atributos incomunicáveis. Ninguém aqui pode ser onisciente, porque é um atributo exclusivo de Deus. E a serpente, ele fala, não, você pode ter esses atributos. E aí ele fala, Deus sabe disso. Um exemplo na Bíblia, a Torre de Babel. A Torre de Babel, resumindo, era que aqueles homens queriam glória para si. E a glória é só para Deus. Ambos os fundamentos de uma heresia, é certo que não morrereis, relativização da palavra de Deus, e como Deus, colocar o homem igual a Deus, existe uma meia-verdade. Você vai ver que a serpente fala, é certo que não morrereis, é uma meia-verdade, porque eles morreram espiritualmente na hora, mas ficaram vivos fisicamente por alguns anos, alguns séculos, né? E como Deus, é uma verdade. Você vai ver depois, no versículo 22, que Deus fala, ele se tornou igual de nós, mas obviamente que não é igual de nós, que nós somos Deus, mas o homem aprendeu, soube que era o mal, até então não sabia. Então é uma verdade. E hoje, meus irmãos, existem muitas meias-verdades. Na história da humanidade foi conduzida por meias-verdades. Arianismo é uma meia-verdade. Você vai encontrar algumas verdades ali. Gnosticismo, muito bem falado hoje pela manhã pelo irmão João. Teologia da missão integral. Teologia da prosperidade. Pelagianismo. Arminianismo. Teologia da libertação. Adventismo. Todas essas são meias-verdades. Quanto mais parecida com o original for uma nota falsa de R$100, mais aceita ela vai ser como original. Quanto mais a heresia, quanto mais a meia-verdade se parecer com a verdade, mais ela vai ser aceita, inclusive nos meios verdadeiramente cristãos. A gente vê hoje ainda muitas pessoas que aparentemente são verdadeiros filhos do Senhor, na dúvida se é domingo ou é sábado o dia de glorificar o Senhor. Aí vem o segmento que fala que é o sábado e fica na dúvida. Por quê? Porque você vai ver outras coisas que se parecem com verdade, utiliza de verdades, mas meias verdades. As heresias são tão sedutoras, pois oferecem ao homem o que ele quer, ser igual a Deus. E aí utiliza de um artifício, de uma doutrina chamada livre-arbítrio. É querer ser igual a Deus, porque livre, só Deus é livre para escolher o que Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer. Ou fazer Deus igual a Ele, perder a salvação. Porque o homem é frágil, o homem perde, é incapaz de segurar alguma coisa. Mas Deus não, Deus garante. Então Ele fala, não, o homem, Deus é frágil, Deus não segura, pode perder a salvação. Versículo 6: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradava aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, deu também ao marido e ele comeu. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Será que foi a primeira vez que Eva olhou para a árvore e seus frutos?
Eu acredito, meus irmãos, que não. E a Bíblia nos faz entender assim: haja vista que ela sabia qual era a árvore que não poderia comer e onde ela estava. Adão ensinou alguma coisa a ela. Você vai ver que na resposta, aqui no versículo 2 e 13, ela vai dizer que a árvore que está no meu jardim. Obviamente ela sabia onde estava aquela árvore, ela conhecia a árvore. Então ela via, ela sabia, ela já tinha enxergado aquela árvore, né? Mas teve algo diferente. Aí diz que era desejável para dar entendimento. E aí, meus irmãos, entre desejar e realizar o desejo é um caminho muito rápido, difícil de se medir. Então cuidado com o que desejamos. Cuidado com o que desejamos. Nosso coração é enganoso. Tomou do fruto e comeu. Tomou do fruto, comeu e deu também ao marido. A astuta serpente sabia que se derrubando a mulher, seria mais fácil o homem cair. Também essa tática é muito comum hoje em dia. Adão tomou do fruto conscientemente, em deliberada rebelião. Ele não foi enganado pelo diabo como Eva. Paulo vai falar isso em 1 Timóteo 2,14, em uma explicação desse texto. Adão, ele foi consciente, ele sabia, ele tinha intimidade com Deus, ele vivia com Deus, Deus fez ele, Deus construiu o jardim do Éden, Deus conversava diariamente com Adão, e ele deliberadamente, de forma pensada, resolveu comer do fruto, resolveu pecar. E o peso de Adão, a gente vai ver adiante, logo após, foi muito maior que o peso de Eva em relação à responsabilidade. Versículo 7 e versículo 8. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O pecado, irmãos, contamina toda a completude do homem. A consciência do pecado envergonha os filhos de Deus. Envergonha os filhos de Deus. Mas assim como os nossos primeiros pais, procuramos esconder o pecado, nos esconder e arrumar desculpas e disfarces para o pecado. Esse é o padrão humano. Pecamos, o que a gente faz? Normalmente é esconder o pecado. É levantar o tapete, jogar sujeira debaixo do tapete e fingir que nada aconteceu. Esse é uma característica que nós herdamos de nossos pais. Versículo 9 e 10. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Quem pecou, irmãos? Quem foi o pecador? Foi Adão e Eva, obviamente. Mas eles procuraram a Deus. Eles falaram que tinham se arrependido e que queriam ver a Deus novamente. Não, absolutamente não. A Bíblia fala que eles fugiram, eles se esconderam. Pois eles, e aí a pergunta, por que eles se esconderam? Porque, irmãos, eles se tornaram totalmente depravados. Corpo, mente, consciência, todos eles foram contaminados pelo pecado. Se tornaram totalmente depravados e incapazes, por isso, de alguma forma buscarem a Deus. Eles estavam mortos, espiritualmente mortos. Não tinham como buscar a Deus. Estavam mortos, totalmente depravados, incapazes de qualquer coisa boa. Mas Deus graciosamente o chama. Não é, meus amados, livre-arbítrio do homem, é livre-arbítrio de Deus. Só Deus é livre para escolher. Deus poderia não ter escolhido, Deus poderia ter destruído eles ali, acabou de fazer outro casal, deixava o jardim, destruía só a serpente e os dois faziam outro. Mas Deus escolheu, na sua misericórdia, que nós não conseguimos compreender o tamanho, escolheu chamar Adão.
Deus não chama os dois. Deus chama o homem. Observe que quem iniciou que assim, vamos nos olhos humanos, a culpa primeiro seria de Eva, era para chamar Eva. Nosso olhar pecaminoso, deturpado e cheio de teorias mundanas. Era para ter chamado Eva, mas ele chamou Adão. Observe que a serpente chamou Eva, chamou a mulher. Maliciosamente chamou a mulher. Mas Deus chamou o homem. Quem anda, meus irmãos, pelos cantinhos querendo, é a serpente, as heresias, é a mentira. Ela vem aqui disseminando, soltando veneninho. Quem está com Deus, a palavra de Deus, vem na frente e fala. Se estiver vendo o líder com algum desvio, ele não vai disseminar ali, contenda, não. Chama o líder, o pastor, isso aqui não está conforme a Bíblia, não. Confronta o pastor, claro, respeitando a autoridade do pastor, mas mostrando na Bíblia. Não fica com disseminação. Quem vai sorrateiramente é a serpente. São os filhos do diabo, não os filhos de Deus. Deus, quando chamou o homem, deixa claro que ele é o cabeça da família. Ele é o responsável por ela. Então lá, quando a gente não sabe de quem foi a culpa de Eva ter aprendido ou ter repassado não de forma plena e correta, nós não sabemos que foi a culpa, mas o responsável foi Adão. Adão é responsável. O que acontece, maridos e futuros maridos, com as suas esposas, a responsabilidade é dela, mas é sua também. As que eu sei com você não é dela, a responsabilidade, mas a dela é sua. Você é responsável por sua esposa. Você é responsável por cuidar da vida de sua esposa, principalmente a vida espiritual, mas não é somente a espiritual, em tudo. Ele respondeu. O versículo vai dizer que Adão respondeu. No versículo 10, ele respondeu. Ouvi a tua voz, jardim. Ele respondeu. Por que Adão respondeu? Aí agora muitos vão dizer, olha aí o livre-arbítrio, ó, ele respondeu. Se ele não quisesse, ele não respondia. Então, é livre-arbítrio. Não, meus irmãos, não. Esqueçam isso. Adão respondeu porque o chamado, a graça de Deus, é irresistível. Quando Deus chama, você ouve, você responde e você vem. É irresistível. Nós não conseguimos resistir ao chamado de Deus. Inicia-se aí o processo de regeneração, de novo nascimento. Vocês estão com ouvidos? Vocês estão ouvindo? Deus está chamando? Ou você não está ouvindo nada? Deus sabia onde Adão estava, mas Deus quis que ele reconhecesse seu pecado. Deus sabe que pecamos, meus irmãos, mas Ele quer que confessemos. Não é porque Deus sabe, Deus sabe, então não. Deus sabe onde Adão estava. Mas, bora Adão, fale, diga onde você está, o que é que você está fazendo. A mesma coisa serve no dia de hoje, meus irmãos. Não acha que porque pecou, Deus sabe todas as coisas, eu vou dormir, Deus sabe. Deus sabe, não, Deus quer que você confesse. Se você não confessa, o processo de perdão ele fica travado. Ele fica travado. Precisa do perdão. Versículo 11 e 12. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Amados, o processo de confissão de pecado é doloroso. E mesmo sabendo que pecamos, somos inclinados, assim como Adão, a querer arrumar desculpas, culpados ou justificativas para os nossos pecados. Ao final, fazemos como Adão, culpamos Deus pelos nossos pecados. Foi Deus que me fez assim. É a natureza. Deus sabe. Ele fez assim, eu não tenho culpa. A culpa foi Deus que me fez desse jeito. Deus que me fez a pessoa com esse temperamento.
com esse instinto. Então, nós fazemos que nem Adão, culpamos Deus. Versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aí, meus irmãos, interessante é que aprender o correto é difícil. Foi difícil para Eva quando tudo estava muito bom. Lembra lá no versículo 3 que ela disse: nem toqueis, nem tocarei na árvore. E quando ela aprendeu essas coisas, tudo era muito bom. E olha a dificuldade de aprender. Olha a dificuldade, irmão, de obedecer fielmente a palavra quando tudo era muito bom. Agora imagine no dia de hoje, onde o pecado e a iniquidade imperam, manter a ortodoxia e a ortopraxia, ou seja, a teoria e a prática, é muito mais difícil pela lógica humana, obviamente. Aprender o errado é fácil. Eva só ouviu uma vez e aprendeu com Adão. Ela não ouviu, Adão não falou várias vezes não, ele pecou, comeu do fruto, Deus chamou e ele só falou uma vez. Olha, foi Eva, jogou para Eva. Eva não, para Deus, né? A mulher que tu me deu, ó. Então, ela pegou rápido. Observe que aprender o certo é uma luta. É uma luta, você vai, faz, e aquela luta, aquela dificuldade, e hoje muito mais, porque o peso da iniquidade, do pecado, ela está muito maior, né? O pecado, ele está em nível que naquela época ele estava começando, hoje a completude do pecado, ele está muito grande. Mas você vê que Eva, ela aprendeu no estalar de dedos. E assim como Adão culpou a Deus e disse de forma secundária a mulher, ela joga a culpa para a serpente. A culpa é da serpente aí que me deu. Não nada com isso não, ela me deu aí, eu comi. Infelizmente, a culpa é dela, veja com isso aí. E assim como Adão deveria assumir a culpa e se esquivou culpando a Deus, Eva se esquivou também culpando a serpente. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da tua vida. Deus não conversa com serpente. Você vê aqui que não tem diálogo com serpente. Não tem negócio de estar perguntando por quê ou deixar por que isso, por que aquilo. Há uma diferença de tratamento de Deus com os filhos de Deus e com os filhos da desobediência. Deus não tem relação com o erro, com o pecado. Deus age a partir e apesar do pecado, mas não tem relação com o mesmo. É o que o pastor chama muito de paradoxo. Você vê aqui que Deus, esse pecado não foi Deus que criou, mas Deus agiu a partir dele e apesar dele. Deus veio a partir desse pecado e confrontou o homem. E Deus pune a serpente. E aqui a gente vê claramente que a serpente é animal, não é Satanás. Ele está punindo, e é por isso que a gente disse lá no início que a serpente era um animal usado por Satanás, porque Deus puniu o animal aqui no versículo 14. Versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa, meus amados irmãos, eu entendo que é uma das mais importantes, se não for mais importante, divisão da Bíblia. Nós sempre vemos, né? Novo e Antigo Testamento, né? Antigo e Novo Testamento, como o principal. Eu não vou dizer que não seja importante, uma das principais, mas essa que eu vim conhecer, assim como uma divisão da Bíblia, há pouco tempo, eu digo que é uma das mais importantes, eu ouso dizer a mais importante. Por quê? Até aqui é a história da criação e da queda. A partir daqui é a história da redenção. É o que chamamos aqui de proto-evangelho, início do evangelho, embrião do evangelho. Por isso que a gente falou que o princípio do evangelho, Gênesis até o evangelho, ele fala. E aqui Deus declara a derrota da serpente. Só que agora é Satanás. No versículo 14, Deus pune a serpente animal. No versículo 15, Deus decreta a derrota da serpente, já Satanás, aquele mesmo de Apocalipse 22.
20, versículo 2. Entre tua descendência e o seu descendente, inimizade do mundo, dos filhos do diabo. Existe os filhos do diabo. Depois, se os irmãos quiserem olhar, João 8, 44 e 1 João 3, 10a vai falar dos filhos do diabo. Esses filhos do diabo são aqueles que Jesus disse em Marcos 4, 12. Porque vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham converter-se e haja perdão para eles. Ou seja, a expiação de Jesus é limitada aos filhos de Deus, aos descendentes da promessa. Não há perdão para eles, significa que Cristo não morreu por eles. Os filhos do diabo, Cristo não morreu. Está aqui na Bíblia, não há perdão para eles. Depois, quem tiver na dúvida, veja Marcos 4,12. É Deus falando daqueles fariseus. Não há perdão para eles. Falando, explicando as parábolas. Por que fala com parábolas, as pessoas não entendem? Se não há perdão, porque Cristo não morreu por elas. Porque se Cristo morreu, não há perdão. Obviamente. E sem perdão, não há salvação. Então, a expiação é limitada para aqueles que ele perdoou. E não foi todos, aqui está na Bíblia. Ou seja, e aí fala, este lhe ferirá a cabeça. Romanos 16, 20 fala que Deus esmagará Satanás. Ferirá a cabeça é esmagar e destruir. Não é uma pequena ferida, é aniquilar. E tu lhe ferirá o calcanhar. Tu quem? A serpente ferirá o calcanhar de Cristo. Isso significa o quê? Que a salvação virá por meio do sofrimento de Cristo. A salvação virá por sofrimento de Cristo. E Cristo aniquilará a Satanás. Versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez. Em meio a dores darás luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Multiplicarei. Isso é um sofrimento, mas agora será multiplicado. Reino animal, se quem assiste aí Animal Planet, né? Esses canais aí de animais, vê que alguns animais têm dificuldade e sofrimento na gestação e no parto. Quem tem animais domésticos, às vezes tem que levar para o veterinário para fazer o parto, porque, né? Às vezes você vê isso acontecendo, mas nada se compara em quantidade e profundidade ao sofrimento da mulher, tanto na gestação, temos aqui uma gestante, sabe muito bem disso, está sentindo isso, quanto no parto. Nenhum animal tem tanto sofrimento que nem a mulher. Aí vem os liberais e vai dizer: não, mas agora tudo se resolveu, temos a cesárea, acabou-se, isso aí já acabou. Não, meu irmão, acabou não. A diferença é que deixa de ser intensivo, a dor do parto é intensivo quando é um parto normal, e quando é cesárea, a dor é extensiva. A mulher tem que passar 15, não sei quantos dias em repouso, andando pouco, porque senão, se estourar um pouco daquela dia, aí tu vai ver que é sofrimento. Não vai se comparar nem ao parto, vai ser muito pior. Teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Antes do pecado, meus irmãos, Eva já seguia naturalmente a liderança de Adão. Ela seguia naturalmente. Mas com o pecado surge também o conflito. Aí Deus fala: ele te governará. Efésios 5, 22 vai dizer que mulheres sejam submissas ao vosso marido. E quem determina essa condição, mulher? Não é a natureza, não é o homem, nem mesmo a sociedade, é Deus. Mulheres insubmissas não estão desobedecendo ao homem, à sociedade ou ao Estado, estão desobedecendo a Deus. Apesar do mundo deturpar o sentido dessa ordem, ela é uma proteção à mulher, é fruto do cuidado de Deus para com a mulher. Não é para coagir, é proteção. E às vezes mulheres e homens não compreendem assim, porque agem como crianças. Alice, aí minha filha, 2 anos, você fala com ela: não ande no patinete
Dentro de casa, não, você vai cair na escada. Cuidado com a escada, cuidado com a escada. É para quê? Proteção. É cuidado. Mas o que é que a criança acha? Não, na verdade Alice ainda não, mas se for maior, não. É porque está me proibindo meus direitos, minha liberdade. Aí vai ficar e se machuca. Isso é proteção. Cuidado com a mulher. E vamos ver mais adiante que esse cuidado se torna real. Versículo 17, 18 e 19. E a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comer, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Maldita é a terra por tua causa. Uma prova da proteção de Deus para com a mulher. A terra não virou maldita porque Eva pecou, porque Adão pecou. Eva que iniciou lá o diálogo, mas a terra se tornou maldita por causa de Adão. Imagina o peso disso aí, Adão capinando lá, aqueles espinhos foram os pés dele, ele lembrando, rapaz, aqui foi culpa minha. O peso psicológico. Talvez Eva não suportasse esse peso. Não sei. Estou aqui para fazer deduções. Mas foi um peso. E Deus protegeu Eva desse castigo. Eva, o resultado do pecado foi só para Eva. De Adão não foi só para Adão. Foi para Adão e para a terra toda. Fadiga, cardos e abrolhos, suor do rosto. Ao contrário do que muitos dizem por aí, que o trabalho foi fruto do pecado. Você começa a trabalhar para o pecado. Você vê muito isso aí, principalmente aí nas instituições aí que tem mais tempo na história, né? Que o trabalho é culpa do pecado, é fruto do pecado. Mas na verdade, meus amigos, o fruto do pecado é a fadiga, não o trabalho. Pois esse já existia antes do pecado. Em Gênesis, no capítulo 2, 15, vai dizer: tomou, pois, o Senhor, Deus, o homem, e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O que é cultivar e guardar? Se não é trabalho. A diferença é que agora o trabalho vai ser fadigoso, vai ser doloroso, né? Vai suar, vai cansar, vai ter dores. Isso que é a consequência do pecado, não o trabalho. O trabalho é bênção de Deus. É bênção. Nós, de origem protestante, puritano, os Estados Unidos é um grande país por causa do trabalho, graças a esse entendimento que nós, protestantes, tínhamos, pelo menos. A diferença de nós brasileiros, que viemos de uma descendência católica, onde o trabalho era visto como ruim. Olha a diferença do Brasil para os Estados Unidos. Não vou nem entrar nessa questão, só para vocês fazerem uma rápida análise. Tu és pó, e ao pó retornarás. A morte espiritual do homem ocorreu na hora do pecado, mas Deus garante que fisicamente o homem vai morrer, vai retornar ao pó. Ele morreu espiritualmente, mas ali, quando Deus chamou, Deus já o ressuscitou espiritualmente, já voltou e chamou. Mas Deus falou: não, mas tu fisicamente vai morrer. Vai morrer. Ele demorava 900 anos, hoje morre uns 70, 60, 80. O pecado está, não é que nem naquela época. O pecado hoje já está em sua plenitude. Versículo 20. E deu o homem o nome de Eva. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Eva significa vida. Adão deu esse nome à mulher, pois ele tinha a esperança na promessa de Deus. No versículo 15. Ele tinha a esperança no descendente que irá esmagar a cabeça da serpente. Ele tinha essa esperança. Por isso que botou o nome Eva. Ou seja, desde a queda, a salvação está atrelada a crer em Cristo, a crer na promessa. Aqueles homens do Antigo Testamento obedeciam a lei ou procuravam obedecer por causa de Cristo. Eles criam na promessa, criam que viria o Messias, porque isso está posto desde quando o homem pecou. Ser a mãe de todos os humanos, filhos da luz,
e filhos das trevas têm a mesma origem, mas não têm o mesmo destino. A origem é a mesma. Somos filhos do pecado, somos filhos da neva. Mas o nosso destino, os destinos dos filhos da luz com os filhos das trevas serão distintos, serão diferentes. E cabe só um parênteses, quando eu falo aqui da mulher, né, da submissão, mas no mesmo texto lá de Efésios vai dizer que vós homens, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Depois reflito sobre o peso disso aí, muito, muito, muito maior do que a submissão, até porque a submissão é proteção. E para mim, em todo o Antigo Testamento, em todo o Novo Testamento, que o tratamento de Deus com as mulheres é de proteção e de cuidado, e do homem de responsabilidade para com sua mulher. Versículo 21, para terminar. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para sua mulher e os vestiu. Nossa tentativa de cobrir o pecado, além de ridícula, é ineficaz. É ridículo. Por exemplo, é como se proteger de um furacão com uma sobrinha quebrada comprada no Paraguai. E aí você querer se proteger do furacão. É como pisar em uma fogueira, protegendo os pés somente com a sacola fina do supermercado. É querer apagar um incêndio com 1 litro de gasolina. Quando a gente tenta colocar cintas para proteger do pecado, se esconder, quando a gente tenta justificar o pecado ou responsabilizar alguma coisa, nós nos tornamos ridículos e ineficazes. É ridícula porque demonstra como somos tolos, ineficaz porque não cobre o nosso pecado, pelo contrário, destaca o nosso pecado. Um pai muitas vezes não sabe que o filho desobedeceu, mas pela postura do filho, ele, rapaz, se me vê alguma coisa, pela postura, pelo jeito desconfiado, o menino vinha todo dia abraçar o pai, beijar, depois já de repente esse menino, alguma coisa tem aí. Ou então está lá na cozinha tudo quieto, quando olha está lá desobedecendo, subindo no banco, subindo em cima da mesa. Então, tentar esconder o seu silêncio, né, da questão desse último exemplo, tentar esconder evidencia o pecado. Quando nós muitas vezes queremos esconder o pecado, ele fica destacado. E aí fala que Deus colocou vestimenta, não cinta, vestimenta. Não apenas uma pequena, frágil e ineficaz cinta, mas uma vestimenta, não de folhas de figueira, mas de peles, resistente, completa e eficaz. Nada que o homem fez e faz para se proteger do pecado serve. Deus não usa nada. Deus não pegou, não, essa folha aí da figueira aí, ó, faz o seguinte, deixa aí ela, e eu vou botar a pele por cima para dar uma resistência. O nome disso é sinergismo, né? As pessoas acham que a gente tem que fazer alguma coisa, porque Deus, a gente faz aqui um pouquinho, Deus faz outro pouquinho ali, e vamos seguindo junto. Não, Deus não quer nada do homem, porque não serve, prejudica. Se Deus deixasse as folhas por dentro, provavelmente ele ia apodrecer mais rápido. Deus não usa nada do homem para o proteger do pecado. Tire tudo isso que você fez, nada disso presta. Para que o pecado seja coberto, seja perdoado, é necessário que haja derramamento de sangue. Ali era pele de quê? De animal, provavelmente de cordeiro. Então, para que o pecado seja coberto, perdoado, é necessário derramamento de sangue. Hebreus 9:22b vai falar disso. Deus, ao dar a pele para cobrir a nudez e o pecado do homem e da mulher, estava ensinando essa doutrina. Estava mostrando uma sombra, um tipo que deveria ser repetido toda vez que pecasse. A gente vai ver na história, na lei mosaica, Deuteronômio, no processo do Antigo Testamento. Pecou, sangue, mata-se um animal, mata um cordeiro, mata rolinhas, pombos, conforme é o pecado, tem um animal específico. Mas agora, meus irmãos, com Cristo, o antítipo, de uma vez por todas,
o sangue foi vestido e todos os pecados dos filhos de Deus foram perdoados. Do passado, do presente e do futuro. Isso não quer dizer que você não tem que pedir o perdão a Deus. Você tem que pedir. É um processo, como o pastor fala muito bem, é um paradoxo. Deus já perdoou, mas você tem que pedir perdão. Não é porque Deus perdoa, não. Deus perdoa, então você tem que pedir. É um processo complexo que tem que acontecer. Então, dos filhos de Deus, todos os pecados foram perdoados na cruz do Calvário, quando o sangue de Cristo foi vertido. Salmo 32, 1 diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Amados, para concluir, algumas aplicações. Sei que o tempo deve estar avançado. Primeiro, Satanás é o pai da mentira. Isso nós já sabemos. Mas também ele é o pai das meias-verdades. Pois meias-verdades são mentiras. Inclusive, as meias-verdades são piores que as mentiras. Totalmente mentiras. Exemplo, aqui, eu creio que dificilmente, ou é praticamente impossível alguém aqui se desviar para o budismo, para o hinduísmo. Por quê? Porque sabe que é totalmente mentira. Mas, espero em Deus que não, mas há um risco de cair nas meias-verdades. Por quê? Não, mas aquilo ali que ele está falando, ele disse que Jesus Cristo morreu na cruz, então é verdade. Mas tem que guardar o sábado, olha. E agora aí? É uma meia-verdade. 2. Se não puder confrontar na palavra uma meia-verdade, fuja. Peça ajuda. Ore. Busque. Se prepare e confronte na palavra a meia-verdade. Se você está vendo que pai, não tem condições não. Não, obrigado, tá bom, eu vou ler depois. Vai lá, irmão João, me ajuda aqui. Isso aqui eu não entendi. O cara falou isso aqui agora. Aí irmão João vai explicar. Se não souber, irmão João vai: pastor, me perguntaram isso aqui, eu não entendi não. Então me ajuda, pastor. Se o pastor não souber, ele vai para... A verdade chega. Porque se nós estamos com a luz, a verdade está conosco. 3. Evitemos falatórios inúteis. Palavras nécias surgem do muito falar. Está na palavra. Fazendo isso, fugimos de ouvir e de falar meias verdades. Falemos quando tivermos certeza do que estamos falando, principalmente quando se trata de questão espiritual. 4. Maridos, estejam por perto, não somente fisicamente, para proteger, cuidar e zelar por suas esposas. Não é só fisicamente. Adão estava lá fisicamente, mas não estava lá emotivamente, espiritualmente. Ele estava longe de Eva. Estejamos por perto, tão por perto que quando viajarmos, estivermos longe, a nossa presença estará ali próxima. As nossas qualidades, nossas atitudes estejam ali. E é aqui que foi o que eu falei anteriormente. É aqui que mostra a questão. É aqui que nós devemos ser como Cristo, que lá está em Efésios. E ser como Cristo é uma igreja que não amou a Jesus, uma igreja que desobedeceu, uma igreja que traiu a Jesus, mas Jesus morreu por ela. E essa é a nossa missão, independente das qualidades e das características boas da sua esposa. Se sua esposa for uma esposa ruim, Deus permita que não. Se for uma esposa má, cruel, de coração duro, você tem que protegê-la, cuidar e zelar dela fisicamente, emocional e espiritualmente. E por fim, meus irmãos, para encerrar, Tiago 4,7 diz: sujeitados, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Pastor.